Se você puder abrir comigo em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 em diante, diz assim: Alguns, aqui Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante diz: Alguns que confiavam a sua própria justiça, que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Deixa eu só arrumar aqui, que ficou um pouquinho torto. Então, o texto começa que fala que alguns homens que estavam naquele momento ali com Jesus e os discípulos, e o texto fala que eles confiavam em si mesmos, na sua própria justiça, na sua própria capacidade e performance, e com isso desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola justamente por causa dessa situação. E ele fala: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, que era esse homem ilibado, de integridade moral, ética, aonde se você passasse na rua, você ia falar: ali vai um cidadão de bem, ali vai alguém a quem eu empresto o meu dinheiro, alguém que eu gostaria de ser amigo. Olha que cidadão honesto, de boas obras, íntegro, um homem de Deus. E o texto fala que o outro já era um publicano, que seria, para os dias de hoje, um político corrupto, um cobrador de impostos da pior espécie, aquele que você ia falar ali, aquele ali tem que ir para a cadeia. Aquele ali não merece o pão que come. Aquele ali, olha, eu quero a distância da minha família, dos meus filhos, merece o chilindró, merece o inferno. Aquele ali não tem nada a ver comigo porque ele é um pecador publicano. E era para esses dois homens, fala que os dois subiram no templo para orar. Só que no versículo 11, Jesus ele fala assim que o homem íntegro, aplaudido pela sociedade moralista, pela religião, por nós, os cidadãos de bem, esse homem se levantou para orar e falou assim no seu íntimo. Orou não para Deus, mas orou para si mesmo. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Aleluia que eu sou bom, né? Eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, nem mesmo como esse publicano pecador que não sei nem o que tinha que estar fazendo aqui. Tinha que estar preso, não sei o que ele está fazendo aqui, mas aleluia, eu não sou igual a ele, sou muito melhor do que ele. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. Mas o publicano, no versículo 13, aquele pecador corrupto, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu e, batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Aí Jesus vem com uma bomba para a nossa cabeça. Versículo 14. E ouça que é Jesus que está falando. Eu lhes digo que esse homem, o pecador, esse que você olha e despreza, esse que você aplaude quando vai preso, esse que você dá aleluia por não ser igual a ele, e não o outro, o íntegro, o que se gloria em si mesmo, o que olha para si e diz: uau, eu sou uma outra categoria nesse mundo. Olha, quer ser bem-sucedido, me imite.
E Jesus inverte a lógica e fala ao contrário do que a nossa cabeça imagina, é justamente aquele pecador ali, publicano, que foi para casa justificado diante de Deus. Foi ele que foi para casa com vida dentro dele. Foi ele que alcançou retidão diante de Deus. Aí Jesus ele fala e conclui: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esse texto, que é uma bomba para nossa mente moralista, na nossa mente tão encharcada de bons princípios e de boas éticas e de todo tipo de ideologia política e todo tipo de compreensão religiosa, ele desconstrói e inverte uma ordem que parece impossível de ser assimilada, senão porque era o próprio Jesus que estava falando. Não fui eu que tive um insight, não foi Aristóteles, Platão, Freud, não. É o Deus encarnado em Cristo que manda essa bomba para a nossa cabeça. E o que eu gostaria de comentar um pouco sobre esse processo, do que estava acontecendo ali, é que eu lancei uma questão e eu gostaria de lançar para você também, que será que seria possível que eu, envolvido e desenvolvendo uma boa ética, que eu desenvolvendo me envolvendo com obras sociais, me envolvendo numa vida religiosa, de oração, de jejum, me envolvendo com bons princípios, conhecendo bons princípios e não somente conhecendo e praticando boas obras, me entregando a ajudar o pobre, me entregando a uma vida religiosa piedosa, me entregando a todo tipo de boa ação. E de maneira contraditória, confusa, eu ainda, dentro de mim, está profundamente aflito, ansioso, deprimido, estressado. Parece que quanto mais eu me dedico àquilo, parece que aquilo não gera efeito dentro de mim. Parece que quanto mais eu oro, já viu aquela expressão? Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E o pior, essas assombrações não estão aparecendo fora de mim, elas estão brotando de dentro de mim, estão me gerando todo tipo de adoecimento interno, aflitivo, angustiante. Como que isso é possível? E o que Jesus está falando ali é que isso é perfeitamente possível. E você sabe dentro de você, eu sei dentro de mim, o quanto às vezes é confuso, que parece que você acha que entendeu todo o princípio, que você está vivendo uma ética correta, princípios morais certos, com uma integridade moral correta, mas ainda assim a sua mente parece um turbilhão, as suas emoções aflitas, o seu coração inquieto, paz para você parece a história da carochinha. Mas o que acontece? Que sendo uma pessoa que muitas vezes até mesmo religiosa, de orações a Deus, discípula, que se diz discípula de Jesus, como que isso que é possível? Entenda, algumas coisas que a gente pode aprender nessa passagem maravilhosa e nessa parábola tão paradoxal e que reverte os nossos pressupostos que Jesus fala, e ela nos ensina algumas coisas tão profundas e que se a gente começar a observar, algo vai começar a se alterar dentro de nós. E entre tantas coisas que eu gostaria de trazer para vocês, algumas premissas básicas que tem que ficar claro, é que esse texto aqui, Jesus não está validando, não está legitimando a vida daquele pecador. Ele não está falando que viver como um publicano pecador
viver entregue a práticas equivocadas, imorais, ao roubo, isso vai te fazer bem. Não é isso que Jesus está falando. Isso é muito comum com aquele que se frustra no meio religioso, com aquele que se frustra com o padre, com o pastor, com a igreja, com onde ele congregou a vida toda. Aí, como ele acha que o pacote todo está errado, então ele fala, então o certo é eu viver do jeito que eu quiser e eu me entregar a tudo que eu desejar. Então, eu ser livre e cult e inteligente e ter uma boa espiritualidade é eu dormir com quem eu quiser, eu fumar o que eu quiser, eu beber o que eu quiser e eu fazer o que eu quiser da minha vida. Isso é legal. Não, não é isso que Jesus está validando ali. Quando aquele homem estava todo destroçado, era justamente em consequência da vida que ele estava levando também. Então, o texto aqui não está validando a vida daquele homem. E muito, ao contrário disso, o que ele está falando, entre tantas coisas que a gente pode entender, é que, e eu quero destacar isso para você, é que também Jesus não está falando que boas obras em si mesmas são ruins. Uma vida de oração, uma vida de comunhão, numa comunidade sadia, você se entregar à justiça social, a fazer obras sociais sadias, a ser generoso. Não, uma boa ética, uma vida correta, você ser generoso, tudo isso é bom, isso faz bem para a saúde, isso faz bem para as suas relações. Uma vida de imoralidade, uma vida de vícios, adoece qualquer um. Não é isso, não é esse o propósito do texto. Jesus não está nem validando a vida do publicano pecador e nem falando que é errado você se entregar a uma vida de integridade. Uma vida correta, uma vida que você busca viver nas boas obras. A intenção de Jesus não era essa. O que ele queria trazer ali era o que estava por detrás daquilo tudo. O que ele queria trazer para aquele povo e para nós aqui era o que estava por detrás daquelas boas obras. Quais eram as forças motivadoras daquelas boas obras? E era justamente nessas forças motivadoras, nos significados que aquelas boas obras tinham para aquele homem, que faziam com que, mesmo ele fazendo tudo certo, mesmo ele se entregando às boas obras, às orações, aos jejuns, à integridade, à vida moral, ele ainda estava adoecido, ele ainda estava fragilizado. O bem não estava sendo provado na vida dele. E entre algumas coisas que a gente pode compreender ali, nesse texto, e eu quero que você compreenda, é que isso é difícil para a nossa mente assimilar essa compreensão, porque nós confundimos, de maneira geral, o que o pecado é daquilo que o pecado provoca. Nós confundimos o pecado como ação, como atos pecaminosos, como o verbo pecar, com o substantivo pecado, que é esse algo que foge à nossa compreensão consciente e que habita o ser humano. E é justamente pela falha dessa compreensão, e a gente acredita então que o pecador a gente vai achar na Cracolândia. A gente acredita que o pecador a gente vai achar na boca de fumo. A gente acredita que o pecador, o cidadão ruim, o cara que merece o inferno, o cara que é um pobre pecador, que não tem uma vida igual à sua, é o cara que está preso, ou que no mínimo merece ir para a cadeia.
E com isso a gente elege dentro da nossa moral, dentro da nossa cultura, quais são os atos que nós dizemos e que a cultura que nos rodeia diz que são esses atos que merecem esse tipo de juízo, que geralmente são ligados a sexo, a bebida, a roubo, assassinato, tudo de maneira para o lado de fora. Quando que o Evangelho, antes de tratar, e sobretudo, obviamente que atos pecaminosos fazem mal, nos adoecem, nos atrofiam, acabam com a nossa saúde, com a nossa família, com nossos vínculos. Mas, sobretudo, o que Jesus está trazendo aqui, e essa é a mensagem de todo o Evangelho, é que, acima de tudo, eu preciso entender que pecado, antes de ser uma ação produzida por mim, é algo que habita todo ser humano. Antes de ser um verbo, é um substantivo. Antes de ser uma ação praticada, é uma realidade misteriosa, inconsciente e que habita a natureza humana e que nos engana, que nos controla, que cria vícios, que cria ciclos adoecidos, que nos fragilizam e que, sobretudo, nos faz viver centrados em nós mesmos, confiando apenas em nós mesmos e que nos tira da nossa vocação original diante de Deus e que desintegra a nossa humanidade, que nos desumaniza, que fragiliza a nossa humanidade e que, como fruto, como resultado dessa realidade inconsciente que habita a alma humana, o interior humano, e que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue ver num raio-x, mas que diz respeito à natureza caída humana, o resultado disso para o lado de fora pode sim se manifestar também de maneira imoral, no sentido de roubo, o assassinato, a imoralidade sexual, vícios que moralmente não são aceitos, em drogas, bebida e todo tipo de coisa. Mas se o meu olhar fica apenas nisso, eu limito a minha compreensão. Porque o grande paradigma, a grande sacada do Evangelho que você e eu precisamos entender, que antes de ser qualquer ato a ser realizado do lado de fora, o pecado é algo que habita a natureza humana. E diz respeito a esse desvio essencial, inconsciente, e que gera todo tipo de desejo e de pulsão, e que muitas vezes não se manifestarão de maneira visível para a sociedade, mas não necessariamente aquilo está tratado. Não necessariamente eu não estou doente por dentro. Não necessariamente o meu coração não está cheio de conflitos, de rebelia. Eu não estou tendo que lidar com pulsões, com desejos, com coisas que eu não consigo controlar. E é justamente quando eu não entendo isso que eu trato tal realidade de maneira errada. Então, se entre tantas coisas que eu posso aprender aqui, se de um lado é eu confundir o que o pecado é daquilo que o pecado faz, daquilo que o pecado produz, é eu confundir na hora de tratar tal realidade em mim, na minha vida, na minha existência, eu confundi o que o Evangelho é daquilo que o Evangelho faz. Entenda, preste atenção. Uma coisa é eu entender o que o Evangelho é, outra coisa é eu entender o que o Evangelho produz. Integridade, ética, uma vida de amor, uma vida de boas obras, em si mesmo são coisas boas, mas isso em si mesmo não é o Evangelho. Isso é o que o Evangelho produz em mim. Isso é o que o Evangelho gera em mim. O Evangelho, a gente pensa muitas vezes para querer se desvincular com a loucura religiosa, então que o que eu tenho que fazer é me entregar a uma vida ética. Viver uma vida de oração sozinha e na minha própria espiritualidade vivendo bons ensinos, bons princípios. Entenda, isso em si mesmo não é ruim, mas isso em si mesmo não é o Evangelho.
Isso é o que o Evangelho produz. O Evangelho produz em mim boas obras. Mas ele só produz boas obras em mim porque ele altera as minhas raízes. Ele altera o que acontece dentro de mim. Ele lida como poder de Deus e que começa do início ao fim por graça, como um favor imerecido, como a boa nova da cruz, da ressurreição, do poder de Deus encharcando o meu ser, e é isso que lida com a questão da minha própria natureza, das minhas angústias, dos meus medos, das minhas frustrações. E é quando essas raízes vão se alterando dentro de mim que o fruto disso começam a ser as boas obras. Agora, quando eu inverto a obra, quando eu inverto a ordem, quando eu acho que o Evangelho é o que o Evangelho faz, eu abraço a Jesus. Antes de ser o meu Salvador, ele vira para mim só o meu mestre, só aquele que eu estou obedecendo, aquele que me dá bons princípios e boas regras, que se eu obedecer vai dar tudo certo. É aquele que me dá bons princípios e boas regras, que se eu sacar e aplicar, vai dar tudo certo e eu vou ficar maravilhosamente bem. Aí você sabe, e aí começa o conflito, porque mesmo a pessoa mais sincera, ela começa a pegar e ela começa a querer praticar uma boa ética, uma boa obra, boas ações, mas passa um tempo e ela vê que o conflito dentro dela só aumenta. A ansiedade dentro dela só lhe aflige. Ela não consegue entender como lidar mais com aquilo, porque se do lado de fora ela está fazendo tudo certo. Ela está orando, ela está jejuando, ela está de culto, em missa, ela dá o dízimo, ela dá a oferta, ela faz tudo aquilo que o script da moral e da ética, que em si mesmo não é ruim nem errado, mas ela está praticando. Porque a premissa o pressuposto que o motiva é que ela acredita, e é o que a maioria acredita. Quando eu começo a acreditar que o Evangelho é o que o Evangelho faz, eu começo a entender de maneira equivocada que é o que a maioria das pessoas por aí vivem, e a partir disso elas vivem, que sim, Jesus morreu, aleluia. Sim, a ressurreição aconteceu, glória a Deus. Mas a minha vida, eu só alcanço valor, identidade, santidade, aceitação, a partir de mim mesmo, quando eu faço tudo certo, quando eu pratico todos esses princípios. Então, dentro dela, a maioria de nós inconscientemente guarda o conceito, a crença de que ela é, diante de Deus e diante da existência, aquilo que ela faz, aquilo que ela produz, aquilo que ela realiza, as orações que ela faz, o grupo político que ela participa, se ela é um cidadão de bem ou cidadão de mal, se ela faz tudo certo ou faz tudo errado, se ela é uma pessoa moralista ou se ela é uma pessoa intelectualizada. Então ela começa, e entenda, isso é muito importante para você entender para o seu próprio coração. Aí quando você e eu começamos inconscientemente, ou de maneira consciente, talvez, a acreditar que eu sou aquilo que eu performo, que eu sou o dinheiro que eu tenho, que eu sou a ética que eu pratico, que eu sou aquilo que eu faço, então quando eu faço certo, quando eu pratico certo, então Deus vai me aceitar, então Deus vai me salvar. Ou eu posso até acreditar, talvez, que a cruz fez com que eu fosse aceito por Deus, mas agora nesse mundo aqui, para que eu não perca o processo, para que Deus não me rejeite, para que Deus não mude de ideia ao meu respeito,
E mais do que isso, não somente Deus não mude de ideia ao meu respeito, mas para que esse mundo me aplauda e diga quem eu sou e me valorize. Então eu acredito que sou eu, que são as minhas obras que me fazem alguém, que são as minhas obras que me justificam, que geram vida dentro de mim, que trarão paz para a minha existência. E aí que essa ordem invertida, e daí eu quero lidar mais do que isso. Eu quero lidar com os meus vícios, eu quero lidar com os meus conflitos, eu quero lidar com os meus pecados, eu quero lidar com os atos pecaminosos que eu percebo na minha vida, a partir dessa premissa onde eu sou o que eu faço. O poder está no que eu faço. A minha confiança se deleita e descansa em mim mesmo, na minha performance, no meu fazer. E o que Jesus está falando ali é que porque note, Jesus ele não diz que o que aquele fariseu estava falando era mentira. Aquele homem orava, aquele homem jejuava. Aquele homem dava o dízimo de tudo. Tudo aquilo era verdade. Tudo aquilo em si mesmo não era ruim. Oração ser ruim? Jejum ser ruim? Uma vida de generosidade, onde você ajuda, onde você pega as suas finanças e ajuda comunidades, obras sociais, isso é ruim em si mesmo? Não. E aquele que é ajudado agradece a Deus. Mas o que Jesus estava falando, que por aquele homem, note o início do texto, ele fala assim, aqueles homens, eles confiavam em si mesmo. Eles confiavam que aquilo que eles estavam fazendo é que faziam deles boas pessoas. Que aquilo que eles faziam davam a eles a dignidade que eles precisavam. Davam a eles a identidade que eles buscavam. Davam a eles a validação, a legitimidade existencial que o coração deles ansiava. Esse senso de aprovação para si, para Deus e para a existência que ele sempre quis. Então, ele fazia tudo aquilo, todas aquelas boas obras. Só que ao contrário disso, aquilo não estava gerando vida. Porque aquilo estava camuflando. Porque lembra, como eu acabei de falar, quando eu entendo que o pecado, que essa dimensão que controla muitas vezes o ser humano, que cria ciclos viciosos no coração humano, quando eu entendo que isso não é um ato em si mesmo, que sim, obviamente que atos pecaminosos fazem mal, que eu agir de maneira irresponsável vai acabar com a minha família, com a minha saúde, vai destruir a minha existência, mas antes de tudo, é uma dimensão que habita a natureza humana e que, se eu não entendo isso e tento lidar com isso a partir da confiança em mim mesmo e não da confiança na graça de Deus, não na confiança na cruz de Cristo e na boa obra de Jesus para mim, o que acontece dentro de mim que ao invés do meu coração se pacificar, ao invés da minha alma encontrar paz, ao invés do meu ser começar a florescer, a minha humanidade ser cristificada e eu cada dia mais crescer nessa realidade, ao contrário disso eu começo a adoecer, a me fragilizar e a minha mente vai ficando cada dia mais confusa porque como é que eu estou fazendo aparentemente tudo certo e dentro de mim está dando tudo errado? Que pode ser muitas vezes o seu caso, que você olha para a sua vida e você fala, mas eu sou o cara de bem, eu sou um cara moral, íntegro, ético, de bons princípios. Eu nem sou desses loucos religiosos, não, eu sou uma pessoa de bons princípios. Mas o que Jesus estava falando é que quando a minha confiança está nisso, até mesmo a mensagem de Jesus, como uma boa ética, uma vida íntegra, uma vida generosa, uma vida de amor ao próximo, quando eu abraço essa mensagem como um meio para ser aceito,
como um meio para alcançar dignidade, como um meio para eu alcançar aprovação, pacificação, isso se torna, desenvolve o efeito oposto dentro de mim. Porque se eu começo a acreditar dentro de mim que sou eu o responsável de me fazer aceito, é a minha moral, é a minha ética, é os meus bons princípios, é a minha boa inteligência que faz isso. E dentro de mim há dimensões que você sabe que são produzidas pelo pecado que habita a natureza humana, dimensões de desejos que eu não gosto nem de nomear, de vontades e sonhos que eu não gosto nem de falar para o espelho, de aflições, de raivas, de iras e de todo tipo de coisa que isso é capaz de ser provado e gerado na natureza humana. Se eu acredito, se a minha confiança está na minha performance, na minha moral, na minha ética, nos princípios que eu obedeço ou deixo de obedecer para que então eu alcance essa aceitação de Deus e da vida, o que eu faço com esse turbilhão que está acontecendo de mim? Eu mascaro, eu introjeto, eu reprimo, eu nego para mim mesmo. Aí, só para você ter uma ideia, há algumas semanas eu fiz no meu Instagram uma enquete se as pessoas que estavam assistindo e vendo aquilo ali, se elas admitiam que elas ainda carregavam na existência delas máscaras que elas muitas vezes se escondiam para a sociedade como um todo e muitas vezes até para si mesmo. E surpreendentemente, mais ou menos 85, 86% das pessoas admitiram que ainda carregavam máscaras, que ainda se escondiam atrás das suas performances. Por quê? Porque quando eu acredito que o Deus que eu creio, que o Deus que eu creio me aceita, me valida e me trata a partir da minha performance, das minhas boas obras, e eu acredito que quem eu sou, que a minha identidade, que o meu valor, que o meu senso de valor e de dignidade está baseado na minha ética, no meu bom procedimento, nas minhas boas obras. Então o que eu faço com esse monte de coisa que está acontecendo dentro de mim? Eu escondo. Eu escondo inclusive de mim mesmo. Eu lanço para um lugar dentro de mim que eu não quero nem nomear aquilo, porque eu mascaro e eu começo a performar e me esconder. E é isso que Jesus está falando aqui, inclusive atrás das boas obras. Se de um lado eu posso me entregar ao vício, à imoralidade sexual, a todo tipo de vício químico, à agressão, ao assassinato, ao roubo, a todo tipo de coisa que você de longe você fala, ali vai um bandido. Eu também posso me entregar a todo tipo de boa obra, de vida religiosa, de muita oração, de muito jejum, de muita integridade, mas eu estou me entregando aquilo não porque aquilo foi gerado por a minha consciência em Deus, como um fruto da minha natureza em Deus, mas porque eu estou fazendo aquilo porque eu preciso, de algum modo, que eu alcance essa validação, esse valor, essa dignidade, que eu alcance, que alguém me diga que eu valho alguma coisa. Então, aquelas boas obras, aquelas orações, aqueles jejuns, aqueles dízimos, aquela vida religiosa, tudo aquilo que você olha do lado de fora e fala, ali vai um cidadão de bem, e ali vai um cidadão de bem aflito, angustiado, estressado, porque ele ainda vive confiando em si mesmo. Porque ele ainda vive baseando a sua vida em si mesmo. E uma grande forma de você notar isso em você, em nós, Jesus ele fala que esses homens que confiavam em si mesmo, desprezavam e se arrogavam superiores aos outros.
O que acontece quando você e eu nos entregamos às boas obras e nós jejuamos, nós oramos, nós alimentamos os pobres, porque você, como eu disse, é muito fácil você chamar um pecador na Cracolândia, mas e dentro de uma ONG? E dentro de uma instituição que alimenta os pobres? E dentro de um templo religioso? E geralmente quando o que eu faço, o que eu performo, as minhas obras, o fato de eu fazer tudo certo, de eu ser o cara dos princípios, e eu acredito que é isso, que são esses princípios, que são essas éticas que me bancam na vida e que me dão valor e aceitação diante de Deus e da vida, não somente dentro de mim cresce todo tipo de aflição, angústia, estresse, e com um efeito rebote, uma manifestação óbvia é que você e eu começamos a olhar para os outros com um senso de superioridade e arrogância. Você começa a falar, eu sou, mesmo que você nunca verbalize. Confessa para mim, fala, verdade. Mesmo que você nunca fale isso com seus lábios, você olha para o seu vizinho que usa crack, para aquele político que foi preso, para aquele cara da política que você despreza, para aquela ideologia política que você acha que é pior do que a sua, você fala, eu sou alguém melhor do que ele. E eu quero que você entenda isso. Não, isso daqui não é para ser contra você, mas para ser verdade em seu favor. O que Jesus está falando aqui é que esse é um sinal de que o processo está errado dentro de nós. Isso é um sinal, esse senso de superioridade, mesmo que nunca verbalizado por nós, mas que a gente sabe quando a gente se sente melhor do que o outro. A gente sabe quando a gente se sente um cidadão melhor do que o nosso vizinho. E o que Jesus está falando que quando isso vai crescendo dentro de nós, é porque nós confundimos o que o Evangelho é do que o Evangelho faz. E nós estamos achando que somos, e nós estamos confiando em nós mesmos. Mas a grande denúncia e a grande realidade que eu quero que você entenda, que isso pelo Espírito entra em você, é que não somente isso te faz arrogante, presunçoso, mas isso nos adoece, nos atrofia, nos deixa aflitos, porque às vezes você nunca vai tratar mal ninguém, nunca vai ser arrogante de maneira objetiva contra o outro, mas o seu coração vive cansado, estressado, angustiado, mas você não consegue entender o motivo, a grande maioria das vezes, meus irmãos. O que nós estamos fazendo, de algum modo, muitas vezes inconsciente, que a gente só não conseguiu dar nome àquilo. Nós estamos lidando com a vida, com a existência, com Deus e com nós mesmos, baseados em nós mesmos, na nossa capacidade de fazer ou não o bem, na nossa capacidade de fazer ou não boas éticas, bons princípios. E o resultado disso é que o nosso coração vai se desintegrando e vai se afligindo. E o que Jesus está falando ali, e isso deve ser a premissa básica do Evangelho dentro de nós, que é o que Paulo o tempo todo fala, ele diz assim, olha, diante de Deus, o homem baseado em si mesmo, não há um justo sequer, não há ninguém que possa bater no peito e falar, eu me banco na vida. Não há um justo sequer. E Paulo escreveu isso, inclusive para o povo judeu, que se arrogava de ter a lei de Deus, de ter os princípios de Deus. Eles falam, você acha que se banca por causa que você conhece? Ninguém consegue praticar tudo. Ninguém consegue viver nem à luz da sua própria consciência. Ainda mais com a consciência profunda de Deus. Então a premissa é que ninguém consegue se bancar. Ninguém, quando Jesus ele fala assim, nos evangelhos, que ele não veio para os sãos, para os sadios, mas para os doentes. A ironia do texto ali não é que há alguém que é saudável em si mesmo.
Não há que alguém que se banque em si mesmo, mas o que há, e há sim, e você sabe que muitas vezes a gente se acha assim, é que há aqueles que acham que estão sadios baseados em si, baseados na sua capacidade de viver a vida baseado na sua ética, nos seus princípios, na sua moral, na sua religião, na sua filosofia de vida. E a grande cartada dessa parábola, que tem que ser uma explosão de confronto para o nosso coração e de libertação para o nosso coração, é que se de um lado, tanto o publicano pecador, quanto o fariseu moral e íntegro, ambos precisavam da graça de Deus, ambos precisavam do favor imerecido de Deus. Contudo, e aqui que é o perigo, o que Jesus está falando nessa parábola não é que o pecador estava tudo certo com ele pelo que ele fazia, não. Ele estava falando que a honestidade do pecador, que bateu no peito e falou: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu não dou conta, fez com que ele descesse para a existência justificado, vivificado, e cada dia mais curado, enquanto o outro que confiava em si mesmo, na sua performance, desceu igual e até pior. Porque Jesus não validou o pecador pelo que o pecador fazia, mas é a honestidade daquele homem que fez com que ele olhasse e falasse: eu preciso de favor imerecido, eu preciso de graça, porque eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não posso confiar em mim mesmo, então eu preciso. E é aí que a dinâmica altera e o poder é liberado em nós. Mas o grande perigo dessa compreensão, é que é o que eu iniciei o processo da nossa reflexão, é que é justamente as boas obras, justamente as boas ações, a boa ética daquele homem, daquele fariseu, daquele religioso íntegro que orava, que jejuava, aquilo se tornou uma barreira de escudo que o impedia de se enxergar. Aquilo se tornou uma barreira de escudo que o impedia de olhar para si e falar: eu careço de graça, eu não dou conta nem um minuto sozinho. E ouça o que eu vou falar, é justamente a presunção de saúde que nos impede de ser curado. Vou falar de novo. É a presunção de que nós estamos saudáveis, porque nós temos um bom princípio, uma boa ética, de que o que eu faço está tudo certo, e por minha causa eu consigo me curar, me libertar. A presunção de saúde escondido atrás das boas obras é que muitas vezes nos impede de ser curado, porque nos impede de nos enxergar, porque nos impede de olhar para dentro e reconhecer os nossos conflitos, reconhecer as nossas mágoas não curadas, as nossas raivas não tratadas, os nossos ódios reprimidos, as nossas lascívias introjetadas e não admitidas. E tudo isso escondido de maneira maluca para nossa mente atrás de um véu de boas obras. Mas como é que eu faço para sair desse ciclo doente? O meu negócio é virar publicano pecador? Não. O meu negócio é me entregar uma vida maluca? Ninguém é de ninguém? Não. Paulo respondeu isso quando ele fala agora: me entregarei ao pecado para que a graça aumente? Ele fala: de maneira nenhuma. A premissa do Evangelho. E quando eu disse que aquela pesquisa que dizia que a maioria das pessoas reconhecia em si mesmo dimensões que ele se escondia, máscaras que ele ainda carregava, é que enquanto dentro de mim eu ainda acredito e a minha relação com Deus e com a vida é baseado em mim, na minha capacidade, eu não sou capaz de baixar essa guarda. Eu levanto escudos de proteção, e esses escudos muitas vezes são escudos de boas obras, de eu fazer tudo certo, de eu fazer tudo bonitinho. E esses escudos, em si mesmo, eles não são ruins, mas o que eu estou fazendo, o que me motiva a fazer é que está me adoecendo.
Então, é só quando eu começo a me relacionar com Deus em Cristo, por absoluta graça. Eu gosto de um texto lá em João, no capítulo 1, no versículo 17, quando diz assim, que a lei, ela foi dada através de Moisés. A lei, os princípios de Deus, a ética moral e da integridade de Deus foi dada por Moisés. Mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Notem que de um lado está a lei, os princípios, as regras, a moral em nome de Deus. E que justamente aqueles fariseus que praticavam tudo isso aqui, Jesus fala, vocês sabem que vocês são escravos, né? Porque vocês estão confiando nisso, vocês estão confiando no seu poder de fazer tudo certo. E do outro lado fala, mas o que Jesus, o Deus encarnado em Cristo, o Deus eterno revelado na história veio revelar, é graça e verdade. E é justamente quando eu começo a me relacionar com Deus através da graça e da verdade revelado em Cristo, que é uma verdade que não somente me revela o que eu preciso fazer, mas sobretudo me revela o que Cristo fez por mim. O Evangelho como a sua premissa original de que é a boa nova do que Deus fez aos homens, do perdão que Deus deu aos homens, na misericórdia que Deus estendeu aos homens, de que da cruz e da ressurreição de Jesus, a partir disso eu me torno uma nova criatura. E quanto eu me descubro em Deus, são as verdades que saem dessa ressurreição eterna, que me dizem quem eu sou como filho de Deus, que vai estabelecendo em mim a dignidade do reino, a natureza de um filho de Deus, que me diz quem eu sou, o perdão que eu alcancei, a misericórdia que eu alcancei, o fato de eu ter nascido de novo, transportado do império das trevas para o reino da luz de Deus. Quanto mais as verdades do Evangelho da graça de Deus vão penetrando o meu coração, e eu vou crendo, acima de tudo, que eu sou aceito, acolhido, que a minha dignidade não está baseada em mim mesmo, que o meu valor não está baseado em mim mesmo, que a minha identidade não é alcançado por mim mesmo, mas é me dado como um ato de graça, como um favor imerecido que verteu da cruz e do sacrifício perfeito por mim. Quando eu creio que Deus me trata com essa absoluta graça e me aceita com absoluta graça, aí algo começa a acontecer. Porque eu começo a ter coragem de tirar as minhas máscaras. Eu começo a ter coragem de abaixar os muros de proteção com as personas que eu criei para mim mesmo. E eu começo a olhar para dentro de mim, não mais com culpa e com condenação, porque eu sei que está tudo perdoado e consumado por mim na cruz, que eu já sou aceito para sempre, já sou um filho de Deus para sempre, mas agora eu tenho coragem de, na graça de Deus, à luz do Evangelho, me expor e tratar todas essas dimensões que ainda me habitam, todas essas realidades que ainda querem me controlar. Eu trato com honestidade sincera, na luz da graça de Deus, com tudo aquilo que ainda me escraviza, que muitas vezes eu não tenho coragem nem de verbalizar, porque eu sei que nada do que eu encontre, nada do que eu descubra sobre as realidades da natureza deste mundo caído que eu ainda carrego, nada disso me separa mais do amor de Deus. Nada disso altera quem eu sou em Deus e para Deus. Porque quem eu sou é baseado apenas e exclusivamente na cruz de Cristo. E eu já recebi essa nova natureza. Eu já sou um filho de Deus. Eu já sou perdoado. Eu já sou redimido. Eu já sou justificado. Eu fui dignificado pela graça de Deus. Agora eu trato com os resquícios que ainda habitam o meu ser, que habitam a minha natureza, o meu corpo, sem culpa, sem medo, sem máscara,
Porque eu olho para aquilo e eu sei que eu tenho coragem de admitir aquilo para mim e diante de Deus, porque eu sei que aquilo não é um empecilho entre mim e Deus mais. Porque eu sei que eu já estou no colo de Deus, assentado nos lugares celestiais. E quanto mais eu me relaciono com Deus em Cristo, e eu me relaciono a partir do Evangelho, a partir das boas notícias de Deus ao meu respeito, a partir da verdade de Deus ao meu respeito. E com essa honestidade, trato no Evangelho com as questões que ainda me angustiam, que ainda me afligem, com os vícios que eu ainda não consegui vencer, com as fraquezas que muitas vezes eu não tinha coragem de admitir. Eu trato isso tudo sabendo que eu não tenho a capacidade de me curar, mas que pelo poder do Evangelho operando em mim, com a revelação da verdade e da graça de Deus em mim, eu sou conduzido cada dia mais a uma profunda experiência de libertação, de graça. Aí sim, quando tudo isso vai se alterando em mim, o resultado para o lado de fora, os frutos para o lado de fora, é que eu começo a me entregar às boas obras, eu me entregar às orações, aos jejuns, à generosidade, à doação, aos atos de misericórdia, não mais para tentar ser alguém de Deus. Não, porque quando eu tento, mais eu me aflijo. Quando eu tento ser, mais eu me aflijo. Quando eu tento conquistar, mais aflito eu fico. Agora, quanto mais eu sei quem eu sou e eu sou apenas em Cristo, quanto mais eu sei a realidade de Deus em mim, habitando o meu ser, o fruto disso é porque eu sei quem eu sou que eu faço. É porque eu sei quem eu sou que eu oro. É porque eu sei quem eu sou que eu jejuo. É porque eu sei quem eu sou que eu ajudo. É porque eu sei quem eu sou que eu tenho coragem de abaixar os escudos de proteção e das máscaras que eu carreguei a minha vida toda, que só me adoeceram. Porque eu sei quem eu sou capaz de lidar com coisas que ainda me habitam, que tentam me escravizar. Porque eu sei que eu jamais sou separado do amor de Deus. Porque eu sei que eu sou acolhido desde a eternidade, que eu vivo debaixo do reino da graça de Deus. Então eu me entrego a isso sem medo. Meu irmão, guarde essa verdade no seu coração. Guarde isso de todo o seu ser. E quanto mais essa verdade for crescendo no seu coração, isso cada dia mais você experimentará paz e liberdade. Em nome de Jesus, a minha oração por você, e está quase acabando o tempo, é que essa realidade profunda e eterna, que raízes no seu coração, para que você prove todo o bem que o Evangelho é capaz de fazer e se entregue a boas obras, não como performances de máscaras que você usa para os outros, mas como uma extensão do seu ser.